1 Samuel, capítulo 17, no versículo 40. E diz o seguinte: E tomou o seu cajado na mão e colheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e aproximou-se do filisteu. Amém? Só esse texto. Você pode se assentar. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Esse texto inicial aqui, no meu ponto de vista, né, isso que a gente acabou de ler, é uma das maiores demonstrações de dependência e fé no Senhor que a gente pode enxergar na palavra de Deus. O contexto do capítulo 17 fala sobre uma peleja, uma batalha, uma guerra. E esse versículo que a gente leu mostra quais as ferramentas que foram utilizadas para que o inimigo fosse derrubado, fosse envergonhado. E na manhã de hoje, eu gostaria de trazer para nós aqui, né, e o título, ainda não tenho certeza, mas eu coloquei como medo versus fé. Por que me veio, inclusive foi agora há pouco, né, esse título? Por causa do contexto. No versículo 40 aqui, a gente vê alguém cheio de fé, que foi Davi. Mas ao longo de todo o contexto, né, desde os primeiros versículos do capítulo 17, a gente vê o inimigo se utilizando de estratégias. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu separei aqui em 3 fases em que o inimigo ele tenta parar o cristão. Ele tenta parar aquele que crê em Deus, tá bom? E no primeiro momento, eu convido você a ler comigo a partir do versículo 4, que diz o seguinte: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Nesse contexto aqui, na primeira fase para tentar parar o povo de Deus, o inimigo se utiliza de uma estratégia. Que estratégia é essa? O fator surpresa. Porque se a gente ler um pouquinho antes, a gente vê de um lado de uma montanha, os filisteus se agrupando, se organizando para aquele enfrentamento, e de um outro lado, de uma outra montanha, o povo de Israel se arrumando também para esse enfrentamento que seria no vale. Eles se arrumavam, se agrupavam, cada um de um lado de montanhas diferentes, e quando iam para o enfrentamento, eles desciam para um local mais baixo, chamado vale, e ali se enfrentavam. Normalmente,
algumas batalhas aconteciam dessa forma. Só que enquanto eles, no versículo 3 fala sobre isso. Versículo 3, isso. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro, né, do lado. E o vale estava entre eles. Só que eles estavam se agrupando, estavam se preparando para a peleja, quando de repente entra o fator surpresa. Entra um inimigo maior, o gigante. E esse gigante, ele faz uma proposta. Que proposta é essa? Ele fala: olha, eu quero apenas um de vocês para lutar comigo. Se me vencerem, vocês podem nos fazer de escravos. Agora, se nós vencermos, nós subjugaremos vocês. E esse fator surpresa trouxe o pavor, o medo no meio do povo, no meio dos guerreiros de Israel. Porque a confiança deles não estava completamente fundamentada em Deus. O Deus que os havia auxiliado em tantas batalhas. E nesse momento aqui, eles olharam as circunstâncias. Não é assim que muitas vezes o inimigo das nossas almas tenta se apresentar? Ele chega de surpresa em diversos momentos da nossa vida. E aqui aconteceu isso. Porque eles estavam agrupados para a batalha, estavam preparados e de repente ele apareceu. E ele apareceu com todo o aparato de guerra. Ele apareceu com todo o aparato de guerra. Primeiro, seu tamanho, cerca de 2,90 metros. E ele era alguém que havia sido treinado desde a sua juventude. Então eu imagino um homem de 2,90 metros, não como um jogador de basquete, apenas a altura e todo magrão. Não, eu imagino um homem forte, todo musculoso. Porque ele foi treinado para esse ofício desde muito jovem. Ele havia sido treinado. E a couraça de bronze dele, que ele utilizava para aquele momento ali, era de 60 quilos. E a ponta da lança que ele possuía, 7,2 quilos, que era uma ponta de lança de ferro. Fora a proteção dos pés, chamada greva que eu li aqui. O capacete que ele utilizava, e ainda existia uma pessoa, um moço, que carregava o seu escudo. Então imagina o impacto visual que aquele, entre aspas, monstro não causou num primeiro momento, quando ele aparece e pisa no arraial e fala: eu só quero um, eu só preciso de um para lutar comigo. Eu desafio a vocês que venham apenas um. Saul liderava esse exército nesse período. E o favor de Deus havia sido se retirado de Saul. Deus não estava com Saul. E o exército congelou. E o exército parou. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu enxergo nisso? Muitas vezes, quando o inimigo se apresenta, ou o inimigo ou uma circunstância ela se apresenta num primeiro momento, ela congela as pessoas, ela nos congela. No primeiro momento isso acontece. Porém, aquele que crê no Senhor verdadeiramente não fica prostrado, não fica parado, não fica paralisado, como aconteceu com esse exército, o exército do Deus vivo. Nesse momento ficou paralisado por conta do impacto visual, por conta da circunstância que havia sido apresentada diante deles. E é assim que o inimigo faz conosco também. A primeira fase do ataque do inimigo, pelo menos aqui,
aqui, nesse capítulo, uma das diversas formas com que ele age é essa. Ele, em primeiro lugar, ele quer trazer um impacto. É um barulho. É algo caindo no momento da oração. É um telefone tocando, é alguma coisa acontecendo. Ele quer nos paralisar. E a maioria aqui, vamos dizer que 99% aqui ficou paralisado por causa daquele primeiro impacto. E não apenas isso. Vendo que apenas a sua presença havia causado impacto, ele, no versículo 8, ele diz o seguinte, versículo 8: E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Afronta. Primeiro ele chega com impacto. Depois ele vem com afronta. Ele vem afrontar. Ele vem desafiar. Ele vem provar a nossa fé. Ele vem ser instrumento para provar a nossa fé. E ali ele foi usado para provar a fé daqueles guerreiros, daquele exército que se mostrou fraca, que se mostrou débil diante de um Deus tão grande. Porque eles permaneceram paralisados. O medo os paralisou. Não houve reação. Desde o rei até o mais bravo guerreiro, nenhum deles se prontificou a se apresentar diante daquele homem, daquele guerreiro, daquele gigante guerreiro, e em nome do Senhor lutar, porque o impacto foi tão grande e a intimidade com Deus era tão pequena que o que sobressaiu aos olhos dele não era a fé, mas era a circunstância. E isso tem acontecido nos dias de hoje, irmãos. E isso tem acontecido nos dias de hoje. O problema se apresenta, a adversidade se apresenta, o inimigo se apresenta. E a gente mostra o que está no nosso coração. E a gente mostra o que anda na nossa mente, porque a gente paralisa. Isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. Porque Deus não nos chamou e não nos deu um espírito de covardia. Mas Deus nos chamou e nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nós fé. E essa fé gera coragem. E essa coragem gera intrepidez no Senhor. E não paralisia. Mas o que aconteceu ali naquele momento foi paralisia. Porque não havia fé no meio daqueles homens. O favor do Senhor não estava no meio deles. O seu líder estava distante de Deus. Havia perdido o favor de Deus. E nós, como nós estamos? Eu louvo a Deus. E ontem eu falei isso lá. Eu não estou aqui para exaltar o homem. Mas Deus usou homens para que eu não ficasse paralisado em meio a essas adversidades que a gente tem vivido. Deus usou homens. Eu louvo a Deus por isso. Porque do contrário eu ficaria paralisado. Mas Deus usou pessoas para incentivarem. Deus usou pessoas para dizerem: olha, vocês precisam congregar. Olha, a igreja precisa estar junta. Olha, o objetivo da igreja é estar junto. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é possível viver em união através da mídia, através de telas. Não é possível.
Não é possível aprender a amar à distância. É fácil dizer pela tela, né? Por uma live, olha, eu te amo. E não estar perto. Mas as circunstâncias, as adversidades causaram isso, trouxeram isso. É uma estratégia para nos parar. É uma estratégia para nos derrubar. Mas não é esse o desejo de Deus para nós. Não é esse de Deus para nós. O primeiro ponto que eu falei foi a questão do fator surpresa, né? Foi o ardil do inimigo, como ele age. Foi a primeira fase. Na segunda fase, o inimigo, depois de fazer tudo isso, ele também se utiliza de outros que aderiram ao seu ataque. Na fase 2, eu coloquei até aqui um subtítulo: a influência do intento do inimigo no teu próximo. E qual é a influência dele? O medo, ele se torna um vírus. Por quê? Porque o inimigo utiliza pessoas que aderiram ao ataque dele para transmitir aquilo que ela está sentindo para mim e para você. O primeiro ponto aqui está lá no versículo 28. Foi o próprio irmão de Davi. Davi chega lá no arraial para levar alguns mantimentos para os seus irmãos e para os capitães. E Davi vê a situação, vê os soldados paralisados por causa da circunstância, e ele começa a perguntar, ele começa a ouvir dizer que haveria uma recompensa para quem encarasse aquela adversidade. E ele começa a se interessar por aquilo, não pela recompensa, mas por causa da situação vergonhosa no qual estava vivendo o povo. Afrontosa no qual estava vivendo o povo. E ele começa a perguntar, e ele começa a querer ouvir. E no versículo 28, diz o seguinte: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Para isso o quê? Para saber do que estava acontecendo. Davi começou a se interessar, nos capítulos seguintes a gente vê Davi começou a se interessar, a perguntar. Por quê? Porque nele havia o Espírito de Deus. Porque nele havia a intrepidez, a ousadia gerada pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele é o retrato de como deve ser a igreja nesses dias de adversidade. O mesmo Espírito que impeliu Davi a querer saber, a querer buscar informações, o mesmo Espírito que impeliu Davi a enfrentar a adversidade, não na força do seu braço, mas na ousadia e no poder do Espírito Santo, é o mesmo Espírito que precisa estar agindo no nosso meio, na igreja do Senhor. Porque do contrário, nós vamos envergonhar ao nome do Senhor. Do contrário, nós só vamos descendo, nós só vamos parando, nós só iremos declinar. Então a primeira coisa aqui foi o irmão dele dizendo: olha, você só veio para caçoar da gente, você só veio para olhar.
Mas o intento de Davi era outro. Ao tomar conhecimento de tamanha afronta contra o exército do Deus vivo, ele não se conformou com aquela situação de paralisia que o inimigo havia imposto sobre o povo. Ele não se conformou com aquilo. Eu imagino o Espírito de Deus se movendo dentro de Davi, e ele querendo saber o que ele poderia fazer. E a segunda coisa aqui, e o segundo ponto aqui, foi o desestímulo do próprio rei Saul, versículo 42. Desculpa, 42 não, irmãos. Versículo 33. Diz o seguinte: porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Existem momentos em que a gente está cheio de fé, ou que o outro está cheio de fé, e vem alguém, empresta a boca para o inimigo e traz uma palavra de desânimo. Empresta a boca para o inimigo para tentar parar. E isso aconteceu aqui. Primeiro, o irmão de Davi. Segundo, o próprio rei, tentando desestimular Davi a prosseguir no seu intento, no intento que Deus havia colocado em seu coração, de enfrentar aquela situação com a força do Senhor. Será que nós não estamos vivendo assim? Será que algum de nós também não tem vivido assim? Ou não tem acontecido dessa forma? O que você tem ouvido de outros irmãos que talvez tenham ficado na primeira fase do ataque? Será que eles também não têm dito: olha, cuidado, o negócio está feio, não vai por aí, não é bem assim? Será que é isso que você tem ouvido? Se é isso, você tem que repreender em nome de Jesus e seguir em frente, confiando no Senhor, com prudência, com sabedoria, mas confiando no Senhor. Porque a nossa força vem do Senhor, a nossa sabedoria, quem dá é o Senhor. A coragem, a fé, a intrepidez, a ousadia, quem dá é o Senhor. O Espírito Santo, quem dá é o Senhor. A quem você tem dado ouvidos? Porque essa é a segunda fase, e alguns têm parado nessa segunda fase do ataque. Alguns têm parado na segunda fase do ataque. Que não seja você, que não seja eu, a parar na segunda fase do ataque, porque outros ataques virão. Quanto mais você cresce em fé, maior serão os ataques. Mas isso não é para te desestimular, não é para me desestimular, não, mas é para me estimular a buscar ainda mais o Senhor. Porque quanto mais eu me doar para o Senhor, mais Ele vai me capacitar para a peleja, para a batalha, mais Ele vai adestrar as minhas mãos para a guerra, mais Ele vai me capacitar. Agora, se eu der ouvidos, eu passei da primeira fase do ataque do inimigo, eu não dei ouvidos, e vem a segunda fase, como aconteceu aqui. 2, o crente cheio de fé. Eu coloquei esse subtítulo aqui na parte 2, o crente cheio de fé. E no 2 eu tenho a fase 3 do ataque do inimigo, que é a ameaça da aproximação. Irmãos, eu não sei se todos aqui vão entender o que eu vou dizer, mas
Por exemplo, no momento de oração, no seu secreto com Deus, você já sentiu alguém se aproximando de uma forma ameaçadora? Eu já, por isso que eu coloquei esse tópico aqui. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E eu fiquei com medo, mas eu não parei de orar. Versículo 41. Depois da tentativa de desestimular a Davi de enfrentar o problema vem até ele. Se levanta, Davi continua na sua caminhada, no seu objetivo, e o problema, e o filisteu vem até ele. Começa a caminhar na direção dele, mas ele também já estava preparado para aquele momento. Versículo 41 diz o seguinte: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. Imagina aquele brutamonte, todo armado, com um aparato de guerra, e além disso, uma outra pessoa com um escudo gigantesco na frente, e Davi do outro lado, vestido como um pastor de ovelhas, um cajado na mão e 5 pedrinhas dentro de uma bolsa e uma funda. Nesse momento, Davi poderia ter desistido, com aquele impacto do problema vindo na direção dele. Mas ele não desistiu. Porque a fé dele estava tão focada em Deus, ele estava tão focado no objetivo que Deus havia estabelecido no coração dele, que aquela circunstância não foi capaz de tirar o foco dele do Senhor. Não foi capaz. E essa é a terceira fase. A afronta, aquela sensação de que você vai ser despedaçado, para você parar, para você, não, acho que eu não vou por aí não, é melhor não continuar não, é melhor eu parar por aqui, poxa, realmente é o que o pessoal tem falado mesmo. Mas Davi não parou. Ele escolheu não parar, ele escolheu continuar, seguir o intento do Senhor, que o Senhor havia estabelecido para ele. Versículo 42 ao 44. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Mais afronta. Além da aproximação, vem junto também a afronta. Para que eu não estou gostando disso, não faz a obra do Senhor não, porque eu não gosto disso. Não é assim que o inimigo faz? Carro quebra, alguém fica doente, algum problema acontece porque você fez a obra de Deus, porque você colocou a mão no arado, porque você tem procurado servir ao Senhor com integridade, porque você tem procurado viver uma vida de oração, porque você tem procurado estar lendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, e você acha que o inimigo vai ficar de braços cruzados? Ele vai em sua direção, e indo à sua direção ele vai te afrontar, ele vai te ameaçar, ele vai dizer quem você é aos olhos dele. Você é um garoto, um franzino, você é um fraco. De fato nós somos, irmãos. De fato nós somos sim fracos em relação ao nosso inimigo.
E é por isso que a gente precisa depositar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o general de guerra, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Quem se levanta contra o Senhor e permanece de pé? Quem alguma vez já se levantou contra o Senhor e prevaleceu? Já parou para pensar nisso? Quando a afronta vem diante de você? Já parou para pensar nisso quando aquela batalha, aquela guerra espiritual começa a acontecer com você lá no seu secreto? Espera aí, eu sirvo a um Deus que é invencível. Eu sirvo a um Deus, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo a um Deus cujos inimigos estão debaixo dos seus pés. E por que eu vou parar? A ameaça vem, a afronta vem, a proximidade do inimigo vem. Em alguns momentos até, não aqui nesse momento aqui com Davi, mas em alguns momentos até uma possível derrota pode aparecer. Mas eu tenho que me lembrar em quem eu tenho crido. E como Ele é poderoso. E como Ele é forte, é poderoso. Versículo 48. Eu li até o 44, agora vamos ler o 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, encontrando-se com o filisteu. Davi não correu do combate, ele correu ao combate. Lembrando, irmãos, que nesse período aqui o enfrentamento era pessoas com pessoas. Mas no período que a gente vive hoje, no período da graça, o nosso enfrentamento é com um inimigo invisível. A palavra declara que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades que operam, que atuam nas regiões celestes. É uma luta invisível. E numa batalha invisível, eu sempre falo isso, quando eu comento sobre esse tipo de assunto, ela só pode ser lutada de forma espiritual. Com a força do braço não dá, não vai dar certo. A gente vai perder. E sucedeu que, se levantando o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi partiu. Davi foi ao encontro dele, ele vinha ao encontro de Davi com ameaças, com blasfêmias, com afrontas. E Davi não correu do combate. Davi foi ao combate. Davi foi em direção a ele. Como é que nós podemos fazer isso? Orando, jejuando, pelejando em oração. Mais uma vez, lendo a palavra, cingindo-se de toda a armadura de Deus, conforme diz a palavra de Deus em Efésios, para que possamos enfrentar os maus dias. E havendo feito tudo isso, estarmos firmes. Firmes, porque a peleja é muito grande. Davi não olhou o tamanho do gigante, porque ele conhecia o tamanho do seu Deus. Porque se ele olha para ele e olha para o gigante, se ele olha para a forma como ele estava vestido para a peleja, humanamente falando, ele nem chegava perto. Como aconteceu com o exército de Israel, que ficou paralisado pelo medo.
Mas a visão de Davi era muito maior do que uma visão física. Era uma visão espiritual. Era uma visão espiritual. Versículo 49 ao 51. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Davi estava sujeito ao Senhor. E ele pôde resistir às investidas do seu inimigo, que até o último segundo, um pouco antes da batalha, o ameaçavam. Mas ele não se intimidou, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia em quem ele acreditava. Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, eu aprendo algo maravilhoso aqui, meus irmãos. E eu passo para o último tópico. 3. A minha fé é para os outros também. Se o espírito de medo, de paralisia, é como um vírus e afeta os outros, o contrário também acontece. Se Deus encontra alguém disposto a ser cheio do seu Espírito Santo e ser usado e ousado em o nome dele, isso também contribui para que os outros, que outrora estavam paralisados pelo medo, pelo espírito do medo, despertem. Foi isso que aconteceu aqui. Depois de todas as afrontas, depois de todas as fases de afronta que o inimigo impôs, o povo ficou parado, ficou paralisado pelo medo. Davi prosseguiu na unção do Espírito Santo de Deus e venceu o inimigo. E na vitória contra o inimigo, e o seu ato de vitória contra o inimigo, que foi um ato sobrenatural. E por que a gente diz que foi sobrenatural? Já até comentamos aqui, mas vamos voltar lá. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Queridos, há momentos em que a lógica não é suficiente. Há momentos em que o sobrenatural de Deus precisa acontecer. Às vezes nem por conta daquele que está de frente para a peleja, mas por causa dos que estão paralisados por causa do medo, paralisados por falta de fé. É lógico que alguém que vai para uma batalha se utilize de ferramentas próprias para aquele momento. Mas nesse momento específico, Deus
queria despertar o seu exército, o seu povo, aqueles que estavam dispostos a ter fé novamente. Deus queria despertá-los. E por que eu digo isso? Porque em outros momentos, Davi se utilizava de armadura, de espada, para batalhar. E por que aqui ele não utilizou? Porque Deus queria ensinar algo. Deus queria afrontar o inimigo, que o afrontava, envergonhar o inimigo, que o afrontava, que afrontava o seu povo. Mas também queria gerar novamente fé no coração daqueles que estavam paralisados por falta dela. E qual a prova disso? Um pouco antes disso, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Mais uma vez a gente vê a demonstração da confiança de Davi. E voltando aqui a pergunta: e qual foi o resultado? E qual a prova de que uma atitude de fé, de ousadia, de coisas sobrenaturais, suscita fé nos outros que outrora não tinham mais? Versículo 52. Então, os homens de Israel e de Judá se levantaram. Olha só que coisa maravilhosa. Então, os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus. Uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, de intrepidez de um homem de fé, frente a um momento adverso, frente ao levante de um inimigo, gera naqueles que não têm fé, gera no coração deles a fé novamente, porque ao verem o sobrenatural de Deus acontecendo ali naquele arraial, eles que estavam paralisados pelo medo, vendo que o gigante havia sido derrubado, eles imediatamente se levantaram. Por causa da atitude de um jovem, Davi. Eles se levantaram, jubilaram, celebraram a derrota daquele grande gigante e partiram para a peleja contra os demais. Outrora estavam paralisados pelo medo, pela grande adversidade. Mas a atitude de alguém cheio de Deus, alguém que tinha comunhão, intimidade com o Senhor, fez com que os demais também começassem a ter fé. Deus está contando com cada um de nós, porque existem muitos que ficaram pelo meio do caminho, muitos que olharam para o gigante e congelaram. Existem muitos que deram ouvidos aos desestímulos daqueles que congelaram. Outros que ficaram incomodados com a aproximação do problema, do gigante, e também acabaram parando. Mas aqueles que continuaram e que em nome de Jesus têm perseverado, precisam ser canal para despertar aos que ficaram parados no meio do caminho.
Eu aprendo essa grande lição aqui. Davi venceu. E a sua vitória não foi sua, mas foi do Senhor. E a vitória do Senhor fez com que outros começassem a despertar, porque eles se levantaram. E ao se levantarem, celebraram. E ao celebrarem, foram em direção aos outros inimigos para pelejar. Lembrando que nós hoje não lutamos contra outros seres humanos. Mas nós não podemos ficar prostrados frente a todas as adversidades que se levantam e que ainda irão se levantar. Por isso nós precisamos ser cheios do poder de Deus, irmãos. Por isso precisamos ser cheios da ousadia de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Davi tinha fé, e por ter fé, ele foi cheio de coragem. Por ter coragem, ele foi ousado em nome do Senhor. E Deus espera isso de cada um de nós, para que outros também sejam cheios, para que aqueles que ficaram entorpecidos pelo medo no meio do caminho sejam libertos pelo poder que é no nome de Jesus, através da sua vida, através da minha vida. O mesmo Espírito que agiu sobre Davi é o Espírito de Deus, também pode agir sobre você, sobre mim, para que outros despertem, para que outros se levantem, para que outros não morram, para que outros passem a agradar a Deus, passem a glorificar o nome do Senhor, passem a jubilar diante da presença do Senhor, mesmo em meio às adversidades. É isso que Deus quer de nós, que nós nos levantemos, não fiquemos prostrados. Se tem alguém aqui que tem ficado prostrado em alguma dessas fases do ataque do inimigo, que se levante em nome de Jesus, que seja cheio do Espírito de Deus em nome de Jesus, e que veja que Deus está interessado em nos encher cada vez mais. Quanto mais eu me dou para o Senhor, mais Ele me enche, porque eu vou me esvaziando de mim mesmo, para que Ele venha agir através de mim, para que Ele venha agir através de você. Esse é o propósito de Deus. A fé voltou, a confiança se restabeleceu e a paralisia foi embora em nome de Jesus. O ato de um homem cheio do Espírito Santo pode fazer isso. Imagine homens e mulheres cheios do Espírito Santo, o que não fará? Imagine homens e mulheres cheios do Espírito Santo, o que isso não fará? A estratégia do inimigo é nos parar. Mas Deus não nos deu o espírito de medo, nem de temor. Mas nos deu um espírito, o Espírito Santo, para que nós não fiquemos prostrados, para que não fiquemos paralisados, para que tenhamos condições de lutar contra um inimigo invisível, contra aquilo que a gente não vê, contra toda sorte de adversidades que se levantam contra nós. Então a escolha, irmãos, está diante de nós. Ou eu fico paralisado, ou eu me levanto em nome do Senhor. Essa é a nossa escolha. Medo versus fé. Qual será a sua escolha? Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, nós vivemos um tempo onde o inimigo das nossas almas tem ganhado muito terreno. E as manifestações dele, Senhor,
têm sido muito maiores do que antes. Porém, isso aponta para algo maravilhoso, que é a iminência da sua volta. E nós precisamos estar apercebidos dessas coisas. Ainda que sejamos alvejados, ó Senhor, de alguma forma, sejamos atingidos de alguma forma, que o Senhor, Pai amado, use homens e mulheres, ó Pai, como usou para mim, Senhor, no início desse problema que nós estamos vivendo, para me animar, para me encorajar, para que eu me levantasse. Ah, Senhor, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo gere, Senhor, o desejo, Senhor amado, em cada um dos irmãos, ó Pai, principalmente dos irmãos que ficaram prostrados, ó Pai, de se levantarem novamente, Deus. Que eles deem ouvidos, ó Pai, à voz dos profetas, ó Pai querido. Que deem ouvido, Senhor, à voz, ó Senhor amado, dos Teus instrumentos, ó Senhor. Para que tenham vida, Senhor amado. Para que não fiquem paralisados no meio do caminho e que venham a morrer e que venham a perecer, Senhor. Mas para que olhem para os gigantes, Senhor amado, e olhem para Ti, Senhor, e vejam, Senhor amado, que o Senhor é infinitamente maior, Pai. Senhor, gera cada vez mais fé nos nossos corações, ó Pai. Senhor, derrama do Teu Espírito, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, Pai querido. Senhor amado, esse mesmo Espírito, Senhor, que agia sobre a vida de Davi, Senhor amado, que venha agir sobre cada um de nós, ó Pai amado, para que, Senhor amado, o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor amado, para que hajam vitórias, ó Senhor amado, sobre os nossos inimigos, ó Senhor amado, que tem cada vez mais nos afrontado, Pai querido. Ah, Senhor amado, que eles venham a recuar, Pai querido, em nome de Jesus, contra a igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, não apenas aqui na Igreja Bíblica Cristã, não apenas, ó Senhor, na vida dos meus irmãos que congregam aqui, Senhor amado, mas de todos aqueles que têm buscado pela Tua face, Pai querido. E esses que têm buscado a Tua face, Pai, que sejam cheios do Teu poder, Senhor, que sejam cheios, ó Senhor amado, de Ti, Senhor amado, de fé, de coragem, de ousadia, Pai querido, para que outros, ó Senhor, que estão morrendo, Senhor, sejam ressuscitados, ó Pai amado, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Senhor, esse é o meu pedido para Ti nessa manhã, Senhor amado, a começar em nós, ó Pai. Derrama, Senhor, mais do Teu poder, derrama mais da Tua graça, Senhor, da Tua unção, Senhor, nos esvazia de nós mesmos, ó Senhor amado, para que possamos ser cheios de Ti, Senhor, para que possamos ser cheios do Teu poder, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai amado. Oh Senhor amado, para a glória do Teu nome, Senhor, para que outros tenham vida, Senhor, para que outros se levantem, Senhor amado. Oh Deus amado, em nome de Jesus, ó Senhor, eu clamo a Ti nessa manhã, Pai amado, para a honra, Deus, e para a glória do Teu nome santo, Pai amado, que o medo vá embora, Senhor, e que a fé seja estabelecida, Senhor, no coração de cada um, Senhor. A fé, Senhor, para enfrentar, Senhor, toda sorte de adversidades, ó Senhor, no Teu nome, Senhor amado, com sabedoria, Senhor amado, com sabedoria, Pai amado, em o nome de Jesus, ó Senhor amado, porque agora falta pouco, Senhor, como o Senhor falou conosco, Senhor amado. Ah, Senhor amado, que estejamos todos unidos, ó Senhor amado, porque juntos somos mais fortes, ó Pai. Oh Senhor amado, que tenhamos sabedoria, Senhor, em o nome de Jesus, ó Senhor Deus, porque falta pouco, Pai. É isso que o Senhor tem dito para nós, ó Deus. Senhor, dá-nos da sabedoria que a gente ainda não tem, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, nos ensina a agir, Senhor amado, nos dá estratégias, ó Senhor amado, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus.
Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço nessa manhã, Pai, para a glória do teu nome santo, Deus. Amém, Senhor, e amém.